Deus, aleluia. Meus amigos, que ouve a mensagem da fé. O missionário Silva levando a mensagem da fé aos meus amados que ouvem a mensagem, aos que ouvem e aos que têm sede e desejo de conhecer um Deus pela palavra. Quando ouvimos a voz do Senhor, assim passamos a entender e compreender um Deus que vive eternamente. Meus amados, nós temos essa mensagem que está em Jeremias, capítulo 42, o versículo 11. Quando ouvimos a voz do Senhor e cremos, seremos abençoados. Seremos confortáveis pelo um Deus que te livre de todo temores. Talvez que você está andando atemorizado, talvez que você está andando preocupado, talvez que você tenha se preocupado muito mais em conhecer um Deus que nos dá paz e tem se preocupado com coisas que nada são. De tudo que podemos e desejar é ouvir a voz do Senhor. Então nós temos essa mensagem no versículo 11. O Senhor vosso Deus, ó que enviou seu profeta a levar a sua mensagem a um povo que estava desobediente, mas que o Senhor não queria que aquele povo fosse parar na Babilônia, na mão do rei da Babilônia, a qual o Senhor permitiu que ele fosse para lá. O Senhor Deus não quer ver o seu povo sofrendo, porque só Ele é poderoso para livrar nós da mão dos inimigos. Mas às vezes muitos têm mais temor de um homem do que temer ao nome de um Deus que criou o céu, que criou a terra e que nós somos as suas obras. Então ele fala conosco: não temai, assim diz o Senhor, o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não vós temai, diz ó Senhor. Aqui o Senhor fala duas vezes. Não temai o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Porque eu sou convosco, para vós salvar e para vós livrar da sua mão. Meus queridos, meus amados, nós estamos vendo hoje, assim como no passado também, o povo foi escravizado, o povo foi levado cativo, porque quando o Senhor enviou o seu servo para anunciar a sua santa e gloriosa palavra, que é a mensagem, quando ouvimos a mensagem, que é a voz de Deus, é lícito passamos a tentar atender a voz do Senhor.
porque somente Ele é o Senhor. O Senhor, Ele é o único Rei que a nação deve temer o seu nome. E aquele que não teme o nome do Senhor, olha, os que não temem o nome do Senhor, o Senhor Deus, com a sua misericórdia, Ele espera que o homem se arrependa e passe a reconhecer o Senhor como Rei. Só Ele é Rei. Ele é o Rei dos Reis. Seu nome se chama Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, porque Ele foi que veio para nós salvar. Ele é o Rei dos Reis, porque Ele aboliu a morte. A morte não teve domínio sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Então o Senhor começa a falar conosco, e você que ainda, meu amigo, minha amiga, não tem o temor de Deus no seu coração, você fala no nome do Senhor por falar, mas você não tem um temor, porque quem tem o temor do Senhor no seu coração, ele passa a se desviar do mal, porque os olhos do Senhor estão voltados para quem pratica o bem. E quem é que pratica o bem? De tudo que podemos praticar, é desejar, buscar a presença do Senhor pela palavra dele. Quando ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, o obedecer é o que crê. Os que creem assim obedecem. E obedecer é o temor de não praticar o que desagrada aos olhos do Senhor. Nós temos visto muitas ameaças, mas não temeremos. Não, porque se servimos ao Senhor, Ele é o Senhor que nos guarda, que nos dá o livramento. Então, são promessas do Senhor para os que temem o seu nome. Não tema diante de uma situação, por máximo que ela seja tão difícil na tua vida. O problema que está é que quando muitos se veem em uma situação, não buscam o Senhor e temem o nome do Senhor. E não devemos buscar o Senhor só em situação difícil. O dever de todo homem é temer o nome do Senhor. E quando temos o temor no coração de reconhecer e saber que só o Senhor é Rei, assim passamos a viver para o Senhor. No temor, os que temem assim guardam os preceitos do Senhor. O Senhor é um Deus que se alegra com o povo que guarda os seus estatutos. Quando guardamos o estatuto do Senhor, tememos o nome do Senhor, não se preocupe com o que vai acontecer. Sempre esteja voltado para um Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem o domínio sobre a morte e que tem o domínio sobre todas as nações da face da terra. Não há um que diga que não vai temer o Senhor, que do momento para outro ele perece. Por quê? Porque não teme o nome do Todo-Poderoso. Se temeremos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mão do Todo-Poderoso está em favor daquele que teme.
do que guarda os seus preceitos, os que desejam andar e que reconhecem que acima deste nome não há outro nome. Acima deste nome não há rei. Ele é o Rei eterno, que vive eternamente para os que temem o seu nome. E os que temem o nome do Senhor viverá com ele eternamente, porque somente aqui é uma passagem. Mas quando partimos desta vida para outra vida, estaremos com ele, porque ele prometeu em sua palavra que os que temem ao seu nome, os que guardam os seus preceitos, os que reconhecem ele, reconhecemos o Senhor, o único Senhor e Jesus Cristo, em todos os vossos caminhos, porque sem ele nada podemos fazer. Eu repito esse versículo em nome do Senhor Jesus. Ele diz: não temai. Você tem temido as dificuldades? De tudo que você pode temer é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecer como Senhor da sua vida. O rei da Babilônia. A quem vós temai? O povo temia o rei da Babilônia. O Senhor que enviou o seu servo, a qual o Senhor desejaria que o povo temesse a ele e que se guardasse os preceitos do Senhor, para que não fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor, para vós salvar e para vós livrar da sua mão. Quero te dizer, meu amigo, minha amiga, que vai ouvir essa mensagem, que só existe o único que pode te salvar. O único que pode te livrar de qualquer situação. Se você ouvir e você temer, os que temem obedecem, os que obedecem seguem. Passe a reconhecer o único e Senhor, Jesus Cristo, a qual o Pai enviou para os que temem o seu nome. Quando tememos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, temos o Pai e temos o Espírito Santo. Se aquele que não teme, de um momento para outro, não se vê mais na face da terra. Por quê? Porque não temeu o nome do Todo-Poderoso, não guardou os seus preceitos e vai perecer. Sem Cristo Jesus, não saberemos para onde vamos, mas com Cristo Jesus, se vivemos para Ele, assim vamos estar com Ele eternamente. Se essa mensagem falar ao teu coração e você temer o nome do Todo-Poderoso, te inscreve no meu canal, compartilha, em nome de Cristo Jesus, e sejam os que temem o nome do Senhor, sejam os abençoados, e que a paz do Senhor preencha os corações dos que estão fracos, dos que estão perecendo. Tenha paz no teu coração, alegra a tua alma e confia que só Ele é o Senhor. E que Deus abençoe a todos.